Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e eu tô aqui para conversar com vocês sobre temperamentos. E depois que você conhecer e tiver acesso, a essa informação profunda sobre o que é de fato os temperamentos, muitas coisas na sua vida vão começar a desbloquear. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o temperamento dos melancólicos, Um temperamento que está muito associado a tristezas, Quem tem um pouquinho de conhecimento sobre isso, quem lê um pouquinho sobre isso na internet, já associa logo os melancólicos como pessoas tristes. Isso não é verdade. O melancólico ele tem a tendência de ficar mais recolhido e por isso ele é taxado muitas vezes, injustamente, sobre uma perspectiva mais triste, o melancólico é uma pessoa triste. Não é isso não. E aí nós vamos conversar nesse vídeo e eu vou comprovar, vou mostrar para vocês que é muito importante essa característica que os melancólicos, como uma tarefa nata, como uma característica nata, conseguem desenvolver com tanta maestria. Então nós vamos juntas e eu vou te provar que o melancólico não é triste, ele simplesmente usa a sua tristeza da melancolia, essa forma introspectiva, para poder se movimentar no mundo. Então vamos juntas. Então, se a gente pensar no melancólico, o melancólico está lá no aporte frio e no aporte seco. Ana, o que são isso? Os aportes, no caso aqui dos melancólicos frio e seco, os dois juntinhos, me diz que uma pessoa é melancólica. E assim a gente tem outros aportes também que juntinhos vão me dizer que são outros, que a pessoa tem um outro temperamento, Então hoje nós vamos ficar aqui no aporte seco e frio. E o que isso quer dizer? Para a gente poder entender como o melancólico é classificado, de onde surge essa classificação para eu saber se eu sou ou não melancólica, eu tenho que ter esses dois aportes, Ter o aporte frio, que quer dizer o quê? Que toda perspectiva, tudo que acontece, tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, eu não exteriorizo, eu guardo, eu internalizo. Então, ao invés de acontecer uma explosão para aquilo que eu percebo, acontece uma implosão. Fica dentro, é meu, eu retenho. É no interno que acontecem as coisas. Então, se eu pensar na explosão de alguma coisa, de um tanque de gasolina, de uma bomba, enfim, a explosão ela acontece como? Ela tá fechadinha e abre para fora, é a explosão. A implosão, quando eu vou implodir um prédio, por exemplo, o prédio faz o quê? Ele faz isso aqui, vai para dentro, Para dentro. Então, a implosão, o interno, é isso que acontece. Por isso que o melancólico tem essa característica do frio. A implosão acontece tudo dentro, é o interno, tá? E tem o aporte seco. O que quer dizer o aporte seco? O aporte seco são aquelas pessoas que têm a tendência de reter as coisas. Então elas observam o que aconteceu e elas guardam aquilo internamente. Por isso muitas vezes os melancólicos são chamados também de memória de elefante, Aquilo que tudo guarda, que não esquece de nada. Justamente por este aporte seco. Então, se eu tenho o aporte frio, o aporte seco, os dois de mãozinhas dadas, eu sou melancólica. Isso define uma pessoa melancólica ou não. Se eu implodo, tenho as coisas no interno, e se eu retenho as coisas com maior facilidade, tá? Se eu tiver essas duas características, com certeza você é uma melancólica. O que mais que tem a melancólica de característica, E aí a gente agora vai começar a conversar sobre algumas características mesmo, aspectos, De como o melancólico reage, como o melancólico vê as coisas, como é que o melancólico atua no mundo, O melancólico, por exemplo, é uma pessoa extremamente profunda, Diferente lá do sanguíneo, que vai ler apenas a capa do livro, apenas a primeira página do livro. O melancólico, ele não se contenta em terminar um livro. Ele vai ler 1, 2, 3, 4, 5, 10 livros, ele vai estudar, ele vai comprar o curso sobre o assunto, ele vai assistir muitas aulas sobre o curso, vídeos na internet, revistas científicas, ele vai a fundo procurar, de fato,
o que é aquela informação, de onde que ela surgiu, como que ela veio, como que ela se modificou, será que é isso mesmo? Vou lá atrás investigar. Ela é uma pessoa que ela é profunda, ela vai buscando mesmo, cavando a informação, tá? Então são pessoas extremamente reflexivas, elas pensam muito por conta disso, né? Você imagina uma pessoa que leia 10 livros e que é profunda e que gosta de mergulhar mesmo naquela informação, o tanto que ela não vai refletir sobre, pensar sobre. Por isso que muitas vezes o melancólico, ele tem uma opinião muito forte, né? E ele é dito como teimoso muitas vezes, porque para ele chegar naquela opinião dele, para ele chegar naquilo que ele decidiu como certo para a vida dele, como valor, como princípio da vida dele, foi porque ele já passou por muita reflexão, muito pensamento, já estudou, Então, assim, houve uma profundidade para que ele pudesse chegar nessa opinião, né? Se a gente for pensar para analisar, essa profundidade, ela nos remete também a muita lentidão, né? Os melancólicos também são tidos como pessoas lentas nas suas decisões. Por quê? Você imagina o tanto de tempo que não leva para a pessoa ler 10 livros, ver 50 cursos, assistir 1000 aulas e ficar ali ainda pensando e refletindo e faz anotações. Então, assim, a lentidão vem disso, desse degustar de forma profunda. Não tem como eu chegar a uma pedra preciosa, por exemplo, né? Sem que eu comece a tirar aquelas camadas de terra, né? Vai tirando, até que eu chegue naquela preciosidade que é a pedra preciosa. Eu não tenho como fazer isso de forma rápida, né? A mesma coisa uma pérola. Se eu encontro uma pérola, não é assim, eu vou lá e abro e encontro a pérola. Não, eu tenho que ir lá, eu tenho que escolher o mar que provavelmente vai ter a pérola, mergulhar, encontrar lá a conchinha que vai ter a pérola. Então, assim, há uma demora por conta disso, uma lentidão por causa disso. Essa profundidade que os melancólicos tantos têm como base, né, para ser melancólicos, não é uma coisa que eu vou lá e vou resolver rápido, né? Não é uma coisa que eu vou ter uma informação rápida, chegar a uma conclusão rápida. Então ele precisa desse tempo para ele poder degustar, para ele poder saborear, para ele poder, né, pensar aqui, fazer um movimento de reflexão para depois elaborar um conceito. Por isso a lentidão. Então vamos relembrar, vem a profundidade do conhecimento das coisas que faz. Muitas vezes é tido como pessoas lentas por conta disso, né? Ela é mais difícil de tomar uma decisão, porque ela sempre está precisando de mais informação, né? De tão profunda que são os melancólicos. E por conta dessa profundidade também, eles são pessoas extremamente leais, fiéis, dedicados a uma causa, a um projeto, a pessoas, a amigos. Porque quando eles decidem que eles vão saber daquilo, né, vão dominar aquele assunto, é uma lealdade gigantesca, não tem outra coisa a se fazer na vida senão aquilo. Então são pessoas extremamente fiéis e leais. Ter um amigo, ter um companheiro melancólico, né, seja ele na vida profissional, na vida amorosa, como amigo, parceiros de negócio, é uma segurança muito grande, porque quando ele compra a ideia, eles são leais até para todo sempre, né? Então, são pessoas que a gente precisa ter, né? Pelo menos uma pessoa melancólica de confiança na nossa vida, porque realmente são pessoas leais e fiéis, tá? Por conta disso tudo, né? Dessa necessidade, dessa lealdade, dessa fidelidade, são pessoas carinhosas e pacientes, né? Então, são pessoas que sim, vão conseguir te escutar, vão conseguir ter paciência para escutar o que te incomoda, vão estar sempre ali dispostos a parar tudo que estão fazendo para poder te escutar, para poder ajudar, porque o seu conhecimento profundo, ele vem
com o intuito, né, de ajudar as pessoas naquilo que necessitam. Então, quando o melancólico percebe que alguém precisa da sua ajuda, que um projeto precisa da sua ajuda, que, né, enfim, que um amigo precisa da sua ajuda, ele vai ser, sim, solícito, ele vai se entregar, né, aquilo melhor que ele, aquela pedra preciosa que ele demorou por tanto tempo, que demorou tempo para achar. Então, ele vai entregar aquilo. Por isso que, mais uma vez, ter melancólicos ao nosso lado é muito importante, tá? Depois, outra coisa que eu gostaria muito de relatar, né, realçar com vocês aqui, é o peso gigantesco que para o melancólico tem as palavras e os valores por ele definido. Então, quando o melancólico ele guarda, ele elabora os seus valores, os seus princípios, o que para ele tem importância ou não, é de um valor tão grande, é de um peso tão grande que isso vira uma bolha, uma coisa que não pode ser tocado. E junto com isso a palavra. Então, quando você fala para o melancólico alguma coisa ligada, você fala alguma coisa ligada a um valor para ele, cara, é bom você cumprir. Porque se você não cumpre, o melancólico jamais vai esquecer que você descumpriu uma coisa que você prometeu verbalmente para ele, que está ligado com o valor para ele. Então, por exemplo, eu sou melancólica e para mim o valor que eu tenho para com a minha família, para com as pessoas que eu me relaciono, aquelas que eu digo que são meus amigos mesmo, tem um peso muito grande. Então, se alguém demonstra que também tem esse carinho por mim, também tem esse valor pelo meu relacionamento, pela minha amizade, se a pessoa pisa na bola comigo depois de prometer uma coisa para mim, é muito difícil. Hoje eu já consigo com um pouquinho mais de facilidade, mas é muito mais difícil de eu entender, de eu elaborar por que a pessoa prometeu uma coisa que está ligada com o meu valor e depois foi lá e descumpriu. Então, para o melancólico, o valor, né, ligado à palavra tem um peso gigantesco. Não prometa, você que é um parceiro de um melancólico, algo que você saiba que está ligado com o valor desse melancólico e que no fundo você não vai cumprir. Se para o melancólico, né, se você vive com o melancólico, para ele não tem problema se você falasse para ele assim: amor, eu não vou dar conta. Eu posso ir até aqui, mas aqui eu não posso dar conta. Então, por exemplo, se você sabe que seu melancólico quer ir para uma viagem e você diga: não, amor, eu vou junto, mas você já sabe que você não vai dar conta porque você tem um projeto para fazer e tal, e aí pouco tempo depois, né, você volta atrás, se distrata, né, quebra esse compromisso de viajar com ela. Para o melancólico é muito difícil de aceitar e de entender o que aconteceu, porque para o melancólico já houve uma promessa de que você iria viajar para ele. E como família e como palavra tem valor para o melancólico, descumprir isso tem um peso muito grande. Então, cuidado com o que você promete para o melancólico, né? Veja se vai ter condições. Se não tiver, não tem problema. O melancólico não tem problema de escutar não, mas ele tem problema se de alguma forma no percorrer do caminho você volte atrás depois que você havia prometido uma coisa para o melancólico. Então, fica aí minha dica, né? E aí agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o quanto dessa profundidade, né, pode trazer consequências ruins para a vida do melancólico, né? Vamos lá pensar, se o melancólico é tão profundo, se as coisas acontecem tão fortemente no seu interior, né? Ele passa a não ver o exterior, ele passa a negligenciar o que acontece no exterior. Então, ou além de negligenciar, ele passa a ver o externo como uma maneira de só daquela forma. Porque ele elaborou uma coisa internamente tão rígido, tão inflexível, né? Por ser profundo e por não ter maturidade o suficiente para entender que a gente não tem controle de nada, que a gente só consegue administrar. Então, o melancólico, quando ele usa essa profundidade dele demasiadamente, né, de forma errada, né, de forma polarizada,
muito potência, né? O que acontece? Eu vejo só as coisas no meu interno, então eu elaboro que a organização para mim é importante do meu jeito, que a ordem é importante para mim do meu jeito, que a inflexão, portanto, é uma coisa muito difícil de eu lidar. E aí, quando as pessoas vêm com uma outra maneira de organização, com uma outra maneira de ordem das coisas, eu, por não ter o conhecimento profundo de que a profundidade é importante até um limite, eu não aceito a ordem nem a organização das outras pessoas. Eu me coloco dentro de uma armadura onde eu consigo elaborar as coisas e achar que a ordem, a organização, a fidelidade, enfim, tudo é bom aqui dentro do meu interior. Tudo o que for fora, como outras pessoas fazem, não é tão bom quanto o que eu faço. E aí isso vai gerando o quê? Vai gerando uma dor. Porque se não é da maneira como eu quero, se não é da maneira como eu acredito que internamente funciona para mim, a ordem, vamos dizer que a ordem e a organização, vamos nos fixar nesses dois pontos, a ordem e a organização do meu marido não é boa. E aí entra as brigas de casal, né? Nesse ponto, um ponto de briga de casal, onde a ordem e a organização do meu marido não é o suficiente, não é bom, ele não sabe fazer a coisa, eu não tenho paciência para esperar, né? Marido, leva o lixo, tem que ser na hora que eu quero e tem que ser do jeito que eu quero, porque eu não tenho a paciência de esperar que o outro haja no tempo dele, eu tenho que achar que ele tem que agir no meu tempo e com a minha organização e com a minha ordem, porque senão não funciona o dele. Então isso gera uma dor muito grande para o próprio melancólico que se fecha e se acredita que a ordem e a organização dele é o mais importante, é o correto, é o certo, porque ele é profundo, então ele acredita que aquilo é o certo, porque ele é o certo. Ele já estudou sobre tudo o assunto, é o certo, ele sabe do que ele está falando. E que a organização e a ordem do seu companheiro, do seu cônjuge, não é o certo, nem na empresa, nem dos filhos, e aí sai atropelando as coisas. E aí a gente se coloca dentro dessa armadura, né? Para que eu me proteja então, né? E aí eu vou ficando cada vez mais só olhando para o interno, cada vez mais rígido, cada vez mais quieto, mais fechado, porque quanto mais eu for pro embate, mais as pessoas não fazem as coisas que eu não, né, que eu quero, e aí aquilo vai me fechando, eu vou ficando mais quieta no meu casulo, e isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que as pessoas vão se distanciando de mim, né? Então, ver o peso que isso traz para minha vida como melancólica, como pessoa, como ser humano que sou. Nesse momento eu estou completamente desconectada de Deus, de quem eu sou, né? Da essência divina que existe em mim, para que eu possa manifestar o que Deus proporcionou, o que Deus quer que eu faça aqui na Terra. Então, nesse momento onde eu me coloco dentro desse casulo, com medo de não dar conta das coisas, com medo porque eu quero da minha ordem, do meu jeito, da minha maneira, eu me fecho, eu fico cada vez mais rígida, cada vez mais fechada, e eu afasto Deus e as pessoas da minha vida. Resultado de tudo isso, duas coisas: depressão e ansiedade, né? Então, ansiedade porque vai acontecer aquilo e eu fico projetando, e depressão porque eu fico remoendo, fico revivendo as coisas que aconteceram no meu passado. Esses são os dois grandes malefícios, né, de um distúrbio dessa profundidade que o melancólico tem. E aí eu quero assim, pensar com vocês, e aí aqui que eu falo sempre, né? Depois que a gente tem acesso aos temperamentos, tudo começa a destravar na minha vida. Porque a profundidade, ela não é ruim. Ela é ruim quando eu levo ela para o extremo do negativo, o extremo do que é ruim, do que é pesado, do que é cansativo. Mas a profundidade em si, ela não é ruim. A profundidade que você tem, melancólico, é uma dádiva, é um tempero que Deus te deu para que você manifeste a sua essência aqui na Terra. Então você precisa aprender a lidar com esse seu temperamento de profundidade que me remete ao profundo, ao sério, àquela coisa que é certa fazer
Eu preciso usar isso para potencializar a minha essência, para potencializar esse tempero que Deus deu para que eu me manifeste na Terra. E aí eu vou conseguir fazer o quê? Ouvir meu coração novamente, que é onde Deus está. Quando eu tenho esse conhecimento profundo de que eu tenho sim profundidade nas coisas que eu faço, mas eu não preciso levar a profundidade para me fechar, para me calar, para me colocar dentro de um casulo, e sim para eu manifestar o meu tempero de vida, a minha essência, o meu projeto, os meus talentos, escutando o meu coração. Aí eu vou me tornar o quê? Uma pessoa profunda no que Deus quer que eu faça por Ele na Terra. E aí eu vou conseguir manifestar o quê? A evolução, né, das pessoas que estão ao meu redor? Sim. A evolução do todo? Sim. E a minha evolução? Com certeza. E aí a sua vida começa a destravar. Então a profundidade boa, a profundidade que me permite ser essencialmente melancólica, né? Com a minha profundidade tá tudo bem, é aquela profundidade com alegria, onde eu possa ser profunda, ler os 10 livros, assistir as 50 aulas, assistir os 100 cursos, mas ao mesmo tempo eu ser alegre, eu ser divertida. E isso não ser um peso para mim, isso ser apenas um traço, uma característica do meu temperamento melancólico de ser. Porque a melancolia, a tristeza, né, essa introversão, esses dias cinzas, como eu digo que eu tenho, não é exclusivo do meu temperamento. Isso é também de todos os outros temperamentos. Todo mundo fica triste. Ou você acha que porque você não é melancólico, ou porque o teu parceiro não é melancólico, eles não sabem o que é tristeza. Não, todo mundo sabe o que é tristeza. Só que nós, melancólicos, temos essa predisposição nata de acessar esse sentimento, né, essa vibração com mais facilidade. Só isso. O que me diferencia quando eu falo em melancolia e em tristeza, eu que tenho temperamento melancólico para os outros 3, é que eu acesso com, assim, ó, a tristeza. Muito rápido. E os outros, para eles não é tão fácil acessar. Então eu tenho que aprender como eu vou trabalhar essa minha tristeza de forma profunda do lado positivo, para que eu construa as coisas, né? Porque lembra que eu falei lá no começo do vídeo que nós melancólicos, por termos um aporte da introspecção, né? Quando eu vou implodir uma coisa, que a coisa acontece dentro de mim, quando você implode um prédio, geralmente é para construir uma coisa nova. Então, a sua tristeza não é estar aí para destruir, né, as coisas. Não, às vezes ela tá aí só para que você observe e construa uma coisa nova diante dessa sua tristeza. Então hoje, com o conhecimento profundo que eu tenho na minha vida sobre os temperamentos, né, e sobre o temperamento melancólico que é o meu, o que eu faço? Quando eu estou nos meus dias cinzas, eu já sei que nos próximos dias eu preciso me movimentar e criar algo novo. Então, quando eu tô nos meus dias cinzas, antigamente eu ficava, meu Deus, eu sou uma pessoa depressiva, mas por que eu tô triste? Eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tô comendo, eu tô bem, por que eu tenho essa tristeza dentro de mim? Eu ficava me questionando. Hoje, quando eu estou também nesse sentimento, porque isso não sai de mim, porque eu sou uma melancólica, eu falo, meus dias cinzas estão por aqui. O que será que eu tenho que escutar? Qual será a mensagem de Deus para que eu possa me movimentar e sair daqui? O que será que Deus está planejando para que eu construa, para que eu possa me movimentar? Então eu sei que a minha tristeza nada mais é do que um passo para a movimentação, o passo para a criação de algo novo, o passo de que alguma coisa vai acontecer. Hoje eu fico feliz quando eu estou nos meus dias cinzas, porque eu sei que logo em seguida algo vai acontecer, porque eu preciso me movimentar. Entendeu? Isso é usar o temperamento de forma sábia, com conhecimento profundo. Então, quando eu tenho o conhecimento profundo sobre o meu temperamento, como eu posso usá-los, essas minhas características natas, que se eu não tenho conhecimento profundo eu posso usá-lo de forma negativa, como é que eu potencializo ela no lado positivo? E aí eu passo então a escutar meu coração, eu passo então a respeitar mais as mensagens e as orientações que Deus me traz. Eu passo a respeitar, assim, com muita gratidão os meus dias cinzas, porque tá tudo bem.
Porque dia cinza, a tristeza não é uma coisa ruim, é apenas uma coisa que vai passar, um chamado para eu dizer que eu vou me movimentar nos próximos dias. É assim que eu quero que você, melancólico, pense na sua profundidade, que você use a sua profundidade para continuar lendo seus livros, para continuar estudando o que você quer, para continuar se aprofundando nos seus amigos, nos seus relacionamentos, nos seus projetos, mas que tome cuidado para que você não se ingesse, não se coloque dentro desse casulo e passe só a se ver internamente, sem permitir que as coisas aconteçam no externo, do jeito que tem que acontecer e tá tudo bem. E que a sua tristeza, que é nata, que é tua, não fique um peso na tua vida. Que ela apenas sirva de movimento, de plugin, de energia, de combustível para que você se manifeste. Afinal de contas, você tem esse perfil de ser mais melancólico porque a natureza, porque Deus precisa que você seja assim. As pessoas do seu lado precisam que você seja assim. Então, use essa sua melancolia para aprofundar nas pessoas, para acolher as pessoas de forma profunda, de forma carinhosa, de forma paciente. Deixe o seu orgulho de dizer que essa tristeza é ruim para lá. Porque a tristeza, ela só é a tristeza e pronto, e acabou. E ela só se torna ruim se você achar essa tristeza um peso. Porque se você vê a tristeza como um plugin, como um fermento, como uma gasolina para sair de onde você está, graças a Deus que eu estou no meu dia cinza, porque eu sei que eu preciso me movimentar, eu sei que vai acontecer alguma coisa na minha vida e eu vou, precisar me agilizar aqui. Olha que diferença de visão de tristeza. Então passe a ver a sua tristeza dessa forma. As pessoas são diferentes. E a sua tristeza, melancólico, faz parte da sua essência. E não é que os outros não tenham tristeza, os outros também tenham. Mas a sua forma de movimentar é pela tristeza. Eu vejo a tristeza, eu vejo que eu estou no dia cinza, então tá na hora de eu me movimentar. E assim é para todo mundo, cada um com o seu tempero de vida, que, depois de descoberto, depois da gente ter esse acesso a esse conhecimento profundo, a gente usa então esses temperos, que no caso do melancólico é a tristeza, para se movimentar. E no caso dos melancólicos ainda para se movimentar de forma profunda, porque os melancólicos são profundos e é assim que a gente precisa de vocês, melancólicos. Se movimentando por meio da sua melancolia, da sua tristeza de forma profunda, para que a gente possa evoluir esse mundão, para que você possa também se evoluir e evoluir as pessoas que estão ao seu redor. Tá certo? Espero profundamente ter ajudado e que você, melancólico, antes de ver se o copo está meio cheio ou meio vazio, que a gente possa ver o copo, que a gente possa perceber o copo. Então, olha o copo, olha a sua tristeza e aí veja o quanto dá para colocar de água aí dentro, o quanto dá para colocar de coisas novas que vão acontecer na tua vida. Veja o copo, permita-se ver o copo, tá certo? Um grande beijo, até o próximo vídeo.